Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Que bom que estamos aqui. Convido você a abrir comigo a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 30. Eu fui um pouco ousado, não comuniquei ao pastor João nem ao pastor Ricardo, mas eu atendi a um pedido do pastor João, sem ele saber. No último estudo que ele deu aqui, não sei quantos estavam aqui, que ele falou sobre os últimos, a vinda de Jesus, os sinais da vinda de Jesus. Quem que estava aqui nesse estudo? Foi antes de começarmos os 12 cestos cheios. Não sei se os irmãos se lembram, mas ele entrou no detalhe a respeito do arrependimento e fez até uma crítica construtiva, né? Que a igreja, parece que tem se esquecido dessa doutrina, né? Desse tema. Nós não temos falado sobre isso. Então, na hora eu lembrei, eu tinha um estudo preparadinho sobre isso, de muito tempo atrás, acho que não cheguei a usar aqui, e foi na época da faculdade, em 2009 para 2010, por aí. Eu falei, opa, está aí já uma oportunidade. Peguei esse documento, dei uma garimpada, né? E uma melhorada, então eu quero trabalhar esse tema com os irmãos, ok? E só lembrando, antes de lermos o texto, que nós não esgotaremos totalmente o assunto hoje, né? E pode ser até que nem vamos abranger, de repente, todos os aspectos referentes a esse tema. Mas a intenção é que possamos nos conscientizar um pouco mais sobre o arrependimento, entender o que a Bíblia diz a respeito, né, que possamos sair daqui um pouco mais comovidos, quem sabe arrependidos e desejosos de nos arrepender mais. Amém? Diz assim o texto, Atos 17, 30. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Amém? Nós não iremos ficar nesse versículo aqui, não vou fazer uma exegese, nem um estudo a respeito desse texto. Apenas partimos dele para então falarmos do tema geral, arrependimento. Mas o que eu quero começar dizendo é que, e faço uma observação, esse material, até em termos de indicação, eu fiz uma organização, uma compilação baseado na teologia sistemática de Louis Berkhof. E também, juntamente, no livro chamado Salvos pela Graça, de Anthony Hoekman. Os dois autores esses dois livros foram publicados pela editora Cultura Cristã. Então, se você tiver interesse, quiser mais detalhes, depois pode vir conversar comigo. Super recomendo, o pastor João conhece também. Muito bom. E também, considerando alguns comentários da Bíblia de Genebra, tá? Então, o que eu vou falar para vocês não surgiu de mim, né? Só estou apenas transferindo aquilo da fonte que eu bebi, tá bom? Arrependimento, né? Por que desta doutrina? Qual a sua importância? O que a Bíblia diz a respeito? Vocês concordam que em nossos dias nós não ouvimos acerca disso e parece que nos esquecido desse tema? Muitas vezes passamos largamente por ele, não comentamos tanto, ou então falamos alguns aspectos, mas não aprofundamos, né? E nós precisamos entender que ele é um assunto extremamente importante para a igreja, para o cristão individualmente, né, para todas as pessoas. E por que para todas as pessoas? Em primeiro lugar, porque é o que Deus espera e ordena de todas elas. Eu peço paciência a você que a gente vai aproveitar aqui, já que é um estudo, eu vou abordar vários textos bíblicos, né? Eu quero que fique bem claro o que a Bíblia diz acerca disso. Então a gente vai observando gradativamente, construtivamente,
versículos bíblicos que nos ajudam a entender sobre o tema. Ezequiel 18, 30, 32. Acho que os irmãos vão lançar ali, se você quiser acompanhar. Diz assim: portanto, a nação de Israel, eu os julgarei, a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano Senhor, arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo, porque deveriam morrer. Por que deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. É interessante que o que está intrínseco neste texto é a pergunta do Senhor, né? Por que morreriam? Né? E aí vem o imperativo, né? Nós estamos aí frescos com relação aos imperativos de Deus, nos 12 cestos. Aí vem o imperativo: arrependam-se para viver, não para morrer. Atos 17:30, que nós lemos, também reflete isso, que é um apelo, é uma ordem de Deus a todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as nações. E segundo Pedro 3, versículo 9, na parte B dele, deixa eu ver se eu acho ali. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, qual é a vontade de Deus? Qual é o desejo de Deus? Que todos se arrependam. Né? Se arrepender do quê? Se arrepender por quê? Se arrepender para quê? Todo ser humano, ele é destituído da glória de Deus, da graça de Deus, por conta do pecado que herdamos de Adão e Eva, lá no jardim do Éden, no início de tudo. Por conta disso, nós precisamos, todo ser humano precisa e necessita entender e reconhecer que é um pecador. E que para estar diante de Deus, ou voltar a ter comunhão com Deus, relacionamento com o seu Criador, é necessário um arrependimento, é necessário reconhecer não digo conduta, mas esse estado de pecado, não é? E por isso que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que salvasse e trazer libertação e trazer reconciliação. Mas é necessário que todo ser humano se arrependam. Olha que interessante que a mensagem do Evangelho, das boas novas, né, vamos dizer assim, no Novo Testamento, é uma mensagem de arrependimento. João Batista, o antecessor de Jesus, o precursor, né, o profeta que abriu o caminho para a vinda de Cristo, do Messias, ele mesmo começou o seu ministério, a pregação dele consistia simplesmente nessa frase, Mateus 3, versículo 2. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Lá no versículo 8, olha que interessante, deem fruto que mostre o arrependimento. Então, o apelo, a ordem do profeta, em nome de Deus, do profeta João Batista, é que haja arrependimento, para que possam receber, ou então, por que não, participar do reino que se aproxima. E este reino se aproxima, chega, ou é chegado na pessoa de Cristo. Cristo trouxe o reino do Pai. É interessante que Jesus Cristo também, mesmo ele sendo, se eu poderia dizer assim, o próprio reino, ou então inserindo o reino de Deus, não na sua consumação total, porque o reino só se consumará no final de tudo, no último dia, quando ele então voltar para buscar a sua igreja, aí sim tudo será consumado. Mas Jesus inaugura o reino, vamos dizer assim,
também pregando arrependimento. Olha o que diz Mateus 4,17. É como se Jesus desse continuidade àquilo que João Batista iniciou. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, né? Daí em diante, Jesus começou a pregar, após o seu batismo, também uma mensagem de arrependimento. E Jesus, ele não se ilude, não se intimida, mas ele engloba todos. Por que não dizer até mesmo João Batista, que batizou ele. Você também precisa se arrepender. Lá em Lucas 13, versículo 3, 5, eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E o versículo 5 ele frisa ainda, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Aqui Jesus, se eu não me engano, está num discurso na sinagoga e parece que alguns ali entram em debate com ele, ou então questionam ele a respeito de alguns assuntos que levam Jesus a essa questão. Então, João Batista, ele fala do arrependimento, Jesus fala do arrependimento, e os apóstolos dão continuidade a essa mensagem do Evangelho, também pregando o arrependimento. No próprio Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 12, quando Jesus envia os 12 apóstolos para uma missão, né, de libertação, de cura, de expulsão de demônios. Olha o que acontece, eles saíram e pregaram ao povo que se arrependessem. Então vejam, a mensagem do arrependimento está intrínseca, está permeando todo o Evangelho. No Pentecostes, após Jesus subir ao céu, e já quando os discípulos estavam ali, reunidos orando, numa casa, né, se eu não me engano, na parte de cima da casa, orando, buscando ao Senhor, esperando a promessa que viria do alto e que Jesus prometeu e disse isso a eles: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Acontece que após a descida do Espírito Santo e a manifestação desse poder divino em línguas estrangeiras, línguas estranhas ao povo, aquela multidão que estava ali na festa do Pentecostes começa a tumultuar-se, indagar aos discípulos, e aí Pedro toma a palavra diante da multidão e diz o seguinte: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Então receberão o dom do Espírito, que foi o mesmo que eles receberam naquele momento. Então os discípulos, eles deram continuidade ao que Jesus iniciou. Paulo é um exemplo disso também, o texto que nós lemos no início, Atos 17:30, ele está falando de arrependimento claramente, que é a mensagem central, é o que Deus espera, é o que Deus ordena. Mas também lá no capítulo 26, no versículo 20, Paulo está fazendo uma defesa ao rei Agripa, e aí ele começa a contar a sua história, a sua conversão, e como foi depois as suas viagens missionárias. E aí ele diz o seguinte: preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Né? Se os irmãos pararem para observar, o discurso de Paulo é semelhante ao de João Batista. Não é só para que se arrependam, mas é para que demonstrem frutos de arrependimento. Obras de arrependimento. Né? É algo contínuo, algo que tem que ser expressado, que tem que ser levado adiante, tem que ser dado continuidade nesse arrepender-se. Amém? Os irmãos estão me acompanhando? Mas não é só a mensagem do Evangelho no Novo Testamento, como também a mensagem de toda a Bíblia. Se eu não me engano, em Lucas 24, quando Jesus está falando com seus discípulos, eu não coloquei aqui, mas se quiserem colocar ali, irmãos, Lucas 24, quando Jesus, depois de ressuscitado, ele aparece aos seus discípulos, não aos discípulos de Emaús,
Mas depois, quando os discípulos de Emaús, vocês lembram dessa ocasião que os discípulos de Emaús estão caminhando tristes, voltando para a sua terra, depois que Jesus morre, e Jesus aparece para eles no caminho, e tem um longo diálogo acerca do Messias, de tudo que haveria de acontecer. E aí só então no final do diálogo, dentro da casa desses discípulos, que Jesus se revela e eles conseguem perceber, entender que Ele é o Cristo, e aí Jesus desaparece. Aí eles voltam para os discípulos em Jerusalém para contar o que aconteceu. Vimos o Cristo, Ele esteve conosco, apareceu a nós. E aí então Jesus aparece de novo para eles, para todos eles. E olha o que Jesus diz no versículo 46. Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. É interessante que ele fala assim, que está escrito que isso deveria acontecer. As Escrituras, desde Gênesis, vamos falar assim, até Malaquias, que era a palavra de Deus que os discípulos tinham na época. Gênesis a Malaquias, né? Claro que com algumas mudanças, mas só para a gente entender. Jesus está dizendo o quê? Que o Antigo Testamento já mostrava e já apontava que a pregação, a mensagem do arrependimento iria acontecer. E só para a gente entender que esse é um tema importante, que a Bíblia trata dele, Jesus Cristo, ressuscitado, glorioso no céu, aparece, aliás, revela as últimas coisas para João, e João relata em Apocalipse algumas cartas que Jesus endereça a 7 igrejas. E as 5 dessas igrejas, a mensagem de Jesus é uma mensagem de arrependimento. Vamos ler só 2 delas. Apocalipse 2:5. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. A igreja de Pérgamo, no versículo 16, Jesus diz assim: portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. A mensagem é arrependimento. Então, é importante ou não é que venhamos a pensar sobre isso, a nos conscientizar, a nos arrepender? Mas eu quero entrar um pouquinho mais fundo no que vem a ser o arrependimento. E quero tentar definir com os irmãos aqui o que seria o arrependimento. No Novo Testamento, nós temos 2 palavras no grego que denotam, ou que é traduzida por arrependimento, né? Metanoia e epistrefo. Quem quiser aí uma sugestão de nome para filho. Metanoia e epistrefo. Gostei do epistrefo. O metanoia é um substantivo que vem do verbo metonoel. Eu estou falando aqui só para os irmãos terem conhecimento, mas o que importa é o significado. Significa com, depois ou além. Então, metanoia é uma junção de 2 palavras, que é noia ou nous. Né? Nossos jovens têm um trabalho magnífico na praça aqui da Vila Casônio, né? Chamado nous. Parte daí, sabe dizer? Legal, é isso aí. E o que é esse nous? Significa mente, atitude, maneira de pensar, disposição, caráter, né? Ou a consciência moral. Nous. Então, você juntando as 2 palavras, meta e nous, que vem, aliás, onoia, que vem de nous, nós temos então um significado que é o seguinte: uma mudança de mente e coração. Então, a palavra no original que se refere ao arrependimento, ela diz respeito a uma mudança de mente e uma mudança de coração. Frisem isso.
Então envolve uma mudança da pessoa toda. Mente e coração. Integralmente. Todo o nosso ser precisa sofrer ou passar por uma mudança. É uma mudança de visão também. Porque aquilo que pensamos, aquilo que desejamos, nós visionamos, objetivamos. Não é? Então é uma mudança de mente, coração, de visão. A segunda palavra, epistrefo, vem do verbo epi, também é uma junção de duas palavras, do verbo epi, que significa em direção, e da palavra estrefo, que significa tornar. Juntando as duas palavras, nós temos retornar. Ou dar meia volta. Essa palavra é usada no Novo Testamento particularmente para descrever o abandono do pecado para voltar-se a Deus. Né? Lembra que no início eu falei que todo ser humano está no pecado, é destituído da glória de Deus e precisa voltar-se a Deus? O arrependimento faz isso. A pessoa abandona o pecado, ela está no pecado, ela vira as costas para o pecado, abandona e volta para o seu Criador. Não foi isso que aconteceu com o filho pródigo, em Lucas 15. Epistrefo significa que é uma mudança total do comportamento. É uma reversão no estilo de vida. É uma mudança, uma volta completa no estilo de vida, na cultura, né? E nós fomos bombardeados, final de semana passado, com mensagens que falam disso, né, pastor João? Que nós precisamos ter a cultura do céu, a cultura do Pai, e não a cultura terrena, a cultura de pecado. Nós precisamos mergulhar na graça de Cristo, na intimidade com Deus, para que nosso coração, nossa mente, nosso olhar, para que os nossos propósitos, tudo isso seja moldado, seja permeado com a cultura do céu. Isso é arrependimento. Então, numa tentativa de definir isso a partir desses termos, o arrependimento pode ser definido assim, como o abandono consciente por parte da pessoa regenerada. Por que por parte da pessoa regenerada? Porque o arrependimento, eu até esqueci, iria falar isso no início, ele é acompanhado intrinsecamente com a fé. Fé e arrependimento andam juntos. Nós nos arrependemos porque cremos, e porque cremos nos arrependemos. Né? A fé e o arrependimento andam juntas, são aliadas. E a fé e o arrependimento levam à conversão. Só há conversão genuína, só há conversão verdadeira do pecado para Deus quando ocorre o arrependimento verdadeiro, o arrependimento para a vida e uma fé verdadeira. Por isso que só uma pessoa regenerada, algo que vem de Deus antes, nós vamos ver isso a seguir, pode então passar pelo arrependimento. Mas definindo então, é o abandono consciente por parte da pessoa regenerada, abandono do quê? Do pecado e uma volta para Deus, numa completa mudança de vida, manifestando-se numa nova maneira de pensamento, uma nova maneira de pensar, de sentir e numa nova vontade, num novo desejo. É como se Jesus dissesse lá em Mateus 4,17, ele não diz assim, arrependei-vos, ou arrependam-se porque é chegado, o reino de Deus está próximo. É como se Jesus dissesse, vocês precisam mudar suas mentes e corações, porque o reino de Deus está chegando, ou é chegado. Amém? Então, assim, o arrependimento não é simplesmente aquele sentimento de culpa em relação ao pecado, mas é uma profundidade em Deus que nos leva a voltar-se para Ele totalmente.
já que vimos a definição, eu quero observar algumas características do arrependimento. Em primeiro lugar, o arrependimento é dom de Deus. E graças a Deus por isso. É dom de Deus. É obra de Deus em primeiro lugar. Mas essa obra de Deus, ela nos capacita a nos arrepender. Olha o que diz Atos 5:30. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram. Aqui é um discurso de Pedro também, se eu não me engano. Suspendendo no madeiro. Verso seguinte. Pode colocar o 31, por favor. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Deus proporciona todas as coisas, a vinda de Cristo, a obra da graça, para que nós venhamos nos arrepender. Não pode ser, em primeiro lugar, uma responsabilidade nossa, porque senão nos gloriaríamos disso, nos orgulharíamos disso. É a mesma questão da graça que Paulo fala em Efésios 2, no versículo 8. Pois pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Para quê? Para que ninguém se orgulhe ou se glorie. Então, é tão interessante nós termos isso em mente, irmãos, que quando pensarmos em Deus, quando desejarmos Deus, quando tivermos um resquício, um aspecto de arrependimento, de fé, tudo isso antes foi porque Deus tocou no nosso coração. Não poderíamos por nós mesmos ter essa atitude, ter esse comportamento de buscar a Deus. É Ele quem toca em nós, é Ele quem nos permite, é Ele quem nos proporciona isso. Atos 11:18. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Quem é que concedeu? Deus. É Ele quem faz. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Que aqui é o entendimento dos discípulos acerca da soberania de Deus. E nós precisamos também resgatar isso, que Deus é soberano, toda a obra da salvação vem dEle. As nossas atitudes, as nossas responsabilidades em relação à salvação, é apenas uma resposta àquilo que Ele já iniciou, àquilo que Ele já fez. Deus é soberano. 2 Timóteo 2:25 também. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem. Paulo está dizendo a Timóteo o tratamento que ele deve ter com pessoas rebeldes, com cristãos rebeldes. Na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Então é Deus quem gera isso. Né? E volto a frisar, porque isso a gente cai nessa... É uma malha muito fina, uma linha muito fina, muito tênue, essa questão de achar que vem de nós. Porque nos esquecemos disso. É Deus quem toca no nosso coração. Mas, além de ser um dom de Deus, a obra de Deus, é obra do ser humano também. Como eu disse, é uma resposta do ser humano àquilo que Deus já começa em nós. O ser humano, ele tem responsabilidade de se arrepender. Olha o que diz Isaías 55:7. Olha o apelo de Deus. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Texto lindo, né? Mas antes do perdão vem o quê? O arrependimento. A confissão. Ezequiel 33:11.
Diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus maus caminhos, dos seus caminhos, e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Então, da mesma forma que é um dom de Deus, é Ele quem toca no coração humano, mas há o apelo. Por isso que nós precisamos ter isso em mente também. Muitas vezes eu gosto muito, pastor João, que o senhor frisa isso, nós precisamos falar para as pessoas. Nós precisamos convidá-las a Cristo, ao Evangelho. Porque muitas vezes as pessoas estão ali, já tocados por Deus, desejosos, arrependidos, aliás, comovidos, conscientes do pecado, mas precisam de um apelo, desse apelo que lemos. Né? Voltem-se para Deus. Deixem um caminho mau. E por isso que nós precisamos muitas vezes falar, que às vezes precisa só de um start, né? Para alguém vir a Cristo. Como obra do ser humano, possui 3 aspectos. O primeiro dele é um aspecto intelectual, envolve a mente. Isso tem a ver com os textos as palavras do grego que nós observamos. Arrependimento, então, implica numa mudança de pensamento. Gosto muito do texto de Isaías, capítulo 6, que mostra ali, se os irmãos quiserem projetar ali já, que mostra a conversão de Isaías. Todos conhecem aqui o texto de Isaías 6. Ali mostra a conversão de Isaías, o processo que isso acontece, né? E do versículo 1 a 4, Isaías se depara com a majestade de Deus. Isaías se depara, ele tem um conhecimento, isso envolve a mente dele, da santidade, da exaltação de Deus, da grandiosidade de Deus. Né? Olha o que diz o versículo 4. Acho que é o 5, por favor. Perdão, irmãos, acho que é o primeiro. Estava lá já, né? Eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado. Lembra, arrependimento implica mudança de pensamento. Isaías se deparou com a majestade de Deus. Isso mexeu com a mente dele. Ele teve conhecimento de quem é Deus. Certo? Mas não só isso. Lá no versículo 5, diz assim: pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor. Isaías aqui, ele tem um reconhecimento da sua própria culpa e da misericórdia, do seu próprio pecado, da sua própria culpa diante de Deus. Sou um homem de lábios impuros, os meus olhos viram o Rei. E agora? Ele se deparou diante da majestade de Deus, teve um reconhecimento do próprio pecado. Mas não só isso, ele entendeu que a misericórdia e o perdão estavam diante dele. Né? No versículo 7, quando o anjo toca a sua boca e diz: a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então eu entendo aqui, claro, que envolve muito mais aspectos mais nessas passagens em Isaías, mas ele teve uma mudança de pensamento. Né? Por isso que o arrependimento ele possui um aspecto intelectual, mas não só isso. O arrependimento ele possui um aspecto emocional. Envolve o coração, implica uma mudança de sentimento. Ainda no versículo 5, nós pulamos essas palavras de propósito, mas lá no início do versículo 5, então gritei: ai de mim, estou perdido. Isaías tem uma profunda tristeza, uma profunda angústia por conta do próprio pecado e por conta de ter se
colocado diante de Deus, de ter visto a glória de Deus. E aí ele tem essa mudança de sentimento. Ai de mim, estou perdido. E agora? Sabe que nós precisamos, irmãos, entender que Deus nos chama por inteiro. Deus nos chama por inteiro. E Ele quer não só a nossa mente, mas nosso coração, todas as nossas emoções. Eu gosto muito do texto de 2 Coríntios 7, 10, que Paulo dá o apóstolo Paulo, ele explica acerca dessa tristeza que vem de Deus, e diz assim, a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz a morte. É preciso haver em nós uma tristeza positiva para a salvação. E essa tristeza positiva, por que eu falo tristeza positiva? Porque ela leva a algo positivo. É uma tristeza que vem de Deus, como nós lemos ali. Um arrependimento que vem de Deus. Gera vida, leva à vida, nos leva a buscar a Deus. É ao contrário, é diferente do que o próprio apóstolo Paulo fala, do remorso, que é uma tristeza segundo o mundo. É uma tristeza baseada em culpa. É uma tristeza baseada em medo. E nós veremos um pouco ainda adiante que alguns exemplos acerca disso. Né? Mas nós precisamos então, como Isaías, entender que o arrependimento envolve uma tristeza profunda por causa do pecado. E como diz Paulo também, que envolve uma tristeza positiva para a salvação e não uma tristeza negativa. Envolve a emoção, coração, sentimento. E o último aspecto, o terceiro aspecto do arrependimento como obra do ser humano é que envolve a nossa vontade. É um aspecto volitivo. Envolve a nossa vontade. Não somente não só o coração, mas a nossa vontade, nosso desejo, nosso querer. O arrependimento implica numa mudança de propósito. Mudança de pensamento, mudança de sentimento e mudança de propósito. E o que seria essa mudança de propósito? Em primeiro lugar, confessar o pecado. Que foi o que aconteceu com Isaías. Olha o que Salmo 38, versículo 18 diz. Confesso a minha culpa em angústia, estou por causa do meu pecado. Confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. O salmista Davi foi um homem excepcional. Não é à toa que foi um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que eu aprendi, pastor João? Que Isaías foi um homem segundo o coração de Deus? Nem tanto por ter essa contrição, essa sensibilidade com relação ao seu pecado. Fala Isaías, perdão, Davi. Ele foi um homem segundo o coração de Deus, aprendi com o pastor Raul Justiniano, porque ele tinha intimidade com Deus. E nessa intimidade com Deus, Deus então levava ele a entender que ele era pecador. Porque o coração dele estava ligado ao coração de Deus. Nós precisamos aprender com Davi. Lucas 18, 13. É interessante que Jesus fala de uma parábola. Ele considera um fariseu, um religioso, na sua oração a Deus, e depois um pecador, um publicano, como que alguém rejeitado pelos judeus. Mas Jesus considera na parábola que esse publicano, ele não ousava nem olhar para o céu, mas batendo no peito, como que sentindo profundamente uma tristeza, profunda, uma angústia pelo pecado, diante de Deus, ele diz, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Enquanto o outro orava a Deus dizendo, Pai, obrigado,
Obrigado por tudo que o Senhor me deu. Eu sou perfeito. Né? Vocês já se depararam com gente desse jeito que parece que não tem pecado, parece que não tem erro, né? E vive uma espiritualidade diante de Deus, vive uma comunhão com Deus não digo nem de barganha, mas parece que Deus que tem que se adequar a ele, né? E Deus que tem que caminhar com ele. Senhor, caminha comigo, o Senhor vai se dar bem. Nós precisamos ser igual a esse publicano, esse pecador, arrependido, né? Que reconhece os próprios erros. Nesse aspecto da vontade, nós precisamos não só confessar o pecado, mas deixar o pecado. Né? O apelo ainda de Isaías 55:7 que nós lemos, o profeta Isaías diz que o ímpio abandona o seu pecado e o homem mau os seus pensamentos. E ainda nesse aspecto da vontade, confessando o pecado, deixando o pecado, nós precisamos voltar-se a Deus. O arrependimento ele tem essa característica. E ainda no texto de Isaías 57, o apelo é volte-se a Ele. Volte-se ele para o Senhor, ou seja, o pecador. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. A mensagem do Evangelho, a mensagem da palavra de Deus é de arrependimento. É interessante que esses três aspectos, intelectual, emocional e da vontade, precisam andar juntos. Não adianta só eu entender, não adianta só eu conhecer que preciso me arrepender, que tenho pecado, que sou um pecador, que Deus é glorioso, estou diante dele e preciso me render-se. Eu preciso sentir isso. Por isso que o pecado, aliás, o arrependimento, longe de ser um remorso por medo, por culpa, ele é uma tristeza profunda, uma angústia contra o pecado. Uma tristeza que nos leva a ter ódio, a ter raiva do pecado. Sabe? A ponto de rejeitarmos tudo, qualquer coisa, qualquer aspecto, qualquer vestígio. O salmista Davi também diz assim: Senhor, expurga-me tu dos que me são ocultos. Olha a sensibilidade do salmista em entender, Senhor, eu sou tão pecador. O meu coração é tão podre que eu necessito urgentemente e constantemente que o Senhor esquadrinhe o meu coração, examine o meu interior, porque certamente o Senhor vai encontrar coisas que não te agradam. Então, Senhor, tira de mim. Para quem ora desta forma, pedindo para que Deus busque no íntimo, no interior, aquilo que nós não conhecemos, é porque então nós já de antemão devemos estar nos policiando com relação a tudo aquilo que conhecemos, que pode nos levar a pecar. Por isso que nós precisamos vigiar, por isso que nós precisamos estar atentos, para não cair no pecado, na tentação. Rapidamente eu quero só observar alguns exemplos de homens que se arrependeram. O primeiro é um aspecto negativo, que foi Judas, né? Que nós gostamos de ler. Aliás, eu lembrei do que o pastor Matias, num dos 12 cestos cheios, se eu não me engano, o ano passado, né, pastor João? Falando do apóstolo Matias, que foi, aliás, do Judas que foi substituído por Matias, né? Ele começou a sua prédica dizendo assim que nós não devemos malhar o Judas. Porque a nossa tendência é crucificar o Judas, porque traiu Jesus, né? Mas nós precisamos, na verdade, tomar ele como exemplo para não cair no mesmo erro. E para não seguir os mesmos passos dele. Porque Judas,
quando traiu Jesus e quando teve a percepção do erro que cometeu, do grande erro que cometeu, ele teve um grande remorso e tirou a própria vida. Vocês lembram de alguns textos que nós já lemos, ou tiveram a percepção de que o arrependimento ele leva à vida? O não se arrepender-se gera morte, né? Como é que gera morte, né? Ele propõe a morte. Não se arrepender-se leva à morte. E o que aconteceu com Judas? Ele não se arrependeu. Ele teve remorso, ele teve medo. Ele apenas ficou na culpa. Eu tenho a plena convicção de que se Judas se arrependesse, Cristo o receberia com amores eternos. Como o texto de Isaías também que nós lemos diz, que ele está pronto para dar o perdão. Né? Mas do lado positivo de um arrependimento verdadeiro que leva à vida, um arrependimento para a vida, nós temos, eu separei aqui 4, mas eu vou falar só de 2. Eu gosto muito de Pedro, porque Pedro praticamente andou junto com Judas e teve um caminho diferente. Cometeu um grande pecado também. Negou Jesus. Negou Jesus. Mas ao contrário de Judas, ele se arrependeu. O texto diz em Mateus 26, 75, que ele chorou amargamente. E saindo, lá no final, e saindo dali, chorou amargamente. Pedro passou pelos 3 estágios, 3 aspectos do arrependimento: mente, coração e vontade. E por conta disso ele encontrou o perdão. Ele encontrou a acolhida. Ele foi restaurado pelo Senhor Jesus. Gosto muito de João 21, 15 a 17, quando Jesus encontra Pedro pescando, após Jesus ressuscitar. Pedro desanimado, desiludido, triste, não só pela morte do mestre, mas porque havia pecado. Traiu o mestre, aliás, negou o mestre. Talvez desesperançoso, não dá mais para mim esse caminho. Jesus aparece para ele e fala: Pedro, tu me amas? Jesus esquece o passado dele, simplesmente lança ele para o futuro. Porque Jesus viu que ele se arrependeu verdadeiramente. Então Jesus restaura Pedro e faz dele um apóstolo das nações, e das nações não, né, mas que pregou para multidões. O segundo exemplo, para a gente finalizar, é Davi. Como eu já havia dito, Davi arrependido, ele descansa no perdão do Senhor, pois, como ele diz mesmo em Salmo 32:5, confessei-te meu pecado e não encobri a minha culpa. Por isso ele diz com firmeza e convicção, no versículo 1 desse salmo ainda: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Davi, ele mostra-nos o caminho do arrependimento que leva ao perdão de Deus e, consequentemente, à vida, à esperança. No Salmo 51, um salmo maravilhoso de Davi, como um homem arrependido por conta do adultério que ele cometera e do homicídio que desencadeou depois disso, Davi confessa o seu pecado e suplica o perdão do Senhor, enfatizando o seguinte, olha que interessante o versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Davi tinha convicção diante de quem ele estava, para quem ele vivia, né? E o porquê ele precisava se arrepender. Não era só porque ele estava aprisionado pelo pecado, mas é porque ele tinha um compromisso com Deus. Ele entendia que Deus o estava chamando para uma vida íntima, de uma caminhada pessoal, de vida. Amém?
Acho que eu acabei estendendo um pouquinho. Mas peço a você que se coloque de pé. Nós precisamos entender que o arrependimento, irmãos, ele não é só para a nossa conversão, mas ele é para toda a vida. Precisamos levar isso adiante a toda a nossa vida. Será que temos nos arrependido? Será que temos tido consciência do nosso pecado? O quanto nós precisamos nos arrepender, que esta manhã nós possamos sair daqui com este entendimento. Por isso eu lanço o desafio, com toda humildade, porque eu já fui desafiado. Vamos nos arrepender mais? Vamos buscar isso mais de Deus, né? Para vivermos melhor com Deus e com os nossos irmãos. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, Pai, que é magnífica, maravilhosa, Senhor. Ela abre os nossos olhos, ela, Senhor Deus, constrange o nosso coração. Ela, Senhor Deus, nos desafia a viver o teu propósito, a tua vontade, Pai. Obrigado, Senhor, por nos permitir entender um pouquinho mais nessa manhã que precisamos nos arrepender. E que precisamos, ó Deus, buscar esse arrependimento no Senhor. Pai, nos dê essa sensibilidade quanto ao nosso próprio pecado, com relação à nossa culpa, mas que, na verdade, o Senhor já levou sobre si toda a culpa por meio do seu Filho, Pai. Cristo levou toda a nossa culpa, toda a nossa transgressão, pagou todo o preço, Pai. Mas que possamos, Senhor, ó Deus, mergulhar mais, ó Deus, nesta verdade, que o Senhor tem o perdão para nós, e que precisamos buscar isso do Senhor todos os dias, até o fim das nossas vidas, ou até o Senhor nos chamar. Pai, assim nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém.